Cartografias, entre parênteses, impossíveis. O Ilha. Autora: Gisele Girardi, Departamento de Geografia, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. Recebido em 28 de fevereiro de 2019. Aceitado 20 de agosto de 2019. Resumo. O texto se articula em torno de um grupo de mapas, os mapas de varetas de Ilhéus, do Oceano Pacífico. Procura esboçar trajetórias humanas e não humanas que deram existência, calaram e retomaram esses mapas, que nesse último movimento vêm desacompanhados de encontros que lhe davam vida. O corpo, a canoa, a ondulação do mar. Traços de uma imaginação espacial insinuam-se pelos exemplares sobreviventes e reconstruções atuais desses mapas. Mas a ausência do pensamento ilhéu, que conduzia a arte de deslocar-se no movimento, os mantém numa insuperável incompletude, uma cartografia impossível de atualizar. A partir das trajetórias esboçadas, busca-se problematizar como o Ocidente subjugou saberes e pensamentos e consolidou isso em mapas, ou nas palavras de Doreen Massey, como os mapas ocidentais tiraram a vida do modo como imaginamos o espaço. Ao mesmo tempo, e a partir disso, toma-se estas trajetórias como intercessoras para o pensamento como geografia menores, de cartografias impossíveis. Palavras-chave: mapas de varetas, geografias menores, pensamento sobre o espaço. Introdução. Grande parte dos mapas que conhecemos mostra os mares e oceanos como massas de um azul homogêneo, como algo que separa as grandes estruturas de terra e rocha, os continentes. Alguns trazem a batimetria do fundo oceânico, variações tonais do azul. Em tempos de globalização, os oceanos parecem ser somente obstáculos a superar para a realização das trocas comerciais. Esta é uma percepção média, uma imagem fixada em nossa imaginação a partir de mapas escolares e reafirmada pelos mapas convencionais. É também uma perspectiva continental, sendo o continente algo fixo e estável. Deslocar-se pelo continente é bem diferente de se deslocar pelos oceanos e mares. Nos mapas de deslocamentos continentais, linhas variadas em cores, espessuras e formas nos dão os caminhos fixos no terreno que percorremos para chegar em algum lugar. Para o deslocamento oceânico, há também rotas, conjunto de posicionamentos a serem tomados pelas embarcações, e portos. O nó que conecta os deslocamentos em água aos deslocamentos em terra. Mas o que os mapas pouco enfatizam é que o movimento das massas oceânicas, suas ondulações, produzem um meio completamente diferente para o deslocamento. O pensamento continental sobre os deslocamentos é o que parece impor aos mapas de navegação marítima, uma ideia de segurança semelhante ao do deslocamento continental. Rotas como linhas fixas para chegar, sem erro, a um ponto específico. Os marinheiros sabem destas limitações de entendimento do mar pelos continentais, que têm como normal um dia de bom tempo e calmarias. E eles, os marinheiros, nunca se fiam somente nos mapas. Lançam mão de informações meteorológicas, alertas, tábuas de marés, fase da lua, estação do ano, zona climática. Todo um conhecimento das dinâmicas da natureza é colocado a serviço do entendimento dos movimentos para realizar o deslocamento seguro. Como seria um mapa do mar constituído não com um pensamento continental, mas com um pensamento que ignora a estabilidade das grandes massas continentais e pensa o deslocamento precisamente no movimento, tal como o dos navegantes que se deslocam entre ilhas. Mapas dos Armerd a Leon Ken. Nossos intercessores. Os Armerd a Leon Ken habitavam a Leon Ken AD, arquipélago localizado no Oceano Pacífico, composto por 29 atóis e 5 ilhas. Este arquipélago está localizado no meio da placa tectônica do Pacífico, fora do círculo de fogo que produz arcos de ilhas por derrame de lava em bordas de placas convergentes. É composto por ilhas vulcânicas muito antigas, já submersas,
ocupadas por recifes de corais que hoje, acima do nível médio do mar, têm a configuração aproximada de uma ferradura. Os atóis do arquipélago de Aleonquém-Adê são dispostos em duas cadeias paralelas, a Halik e a Hatak, situadas aproximadamente entre 50 e 120 de latitude norte, na região dos Drúmolos, faixa próxima ao Equador, entre os ventos alísios de nordeste e de sudeste. Esta posição faz com que de novembro a julho predominem os ventos de nordeste em direção ao sul, mais fortes, e entre julho e outubro predomine relativa calmaria e ventos alísios de sudeste suaves. Faz também com que o norte do arquipélago seja banhado pela corrente equatorial norte, mais fraca, com direção de leste para oeste, e o sul do arquipélago seja banhado pela contracorrente equatorial mais forte, com direção de oeste para leste. A ondulação do mar é produzida pelos ventos superficiais e depende tanto do volume de água deslocado como do fundo oceânico. Um deslocamento de massa d'água muitas vezes é sentido bem longe do local onde foi gerado. Ao se deparar com um obstáculo, a energia das ondas podem se comportar de várias maneiras, mas principalmente por refração, por difração e por reflexão. Este comportamento varia de acordo com a direção da ondulação e o tipo de obstáculos. A formalização científica dos conhecimentos sobre a ondulatória e suas leis data do século XVII e XVIII, com Christian Huygens, Robert Hooke, Thomas Young, Isaac Newton e outros. Mas os Armagins Aleonquém dominavam pela observação da natureza todos os princípios da ondulatória desde pelo menos o segundo milênio a.C. Os atóis e ilhas de Aleonquém-Adê distam entre si em média 100 milhas, algo da ordem de 160 quilômetros. Em geral, não são visíveis de uma a outra. Em consequência, os Armagins Aleonquém desenvolveram um sistema de navegação baseado na observação visual e no sentir o corpo as perturbações causadas pelas ilhas e atóis nas ondulações do mar, estimando a partir daí suas posições e distâncias relativas. Este sistema dependia, portanto, da observação do conjunto de fatores naturais, ventos, ondulações, perturbações, e de uma embarcação específica, uma canoa, que pudesse favorecer a vibração da ondulação no corpo. Natureza, barco, corpo. Deslocar-se no movimento. O compartilhamento desses conhecimentos entre os ilhéus se dava primeiramente pelo registro em mapas efêmeros, desenhados na areia da praia, logo após seu retorno do mar. Para fixá-los, passaram-se a utilizar fibras de coco e conchas, gerando tipos distintos de mapas de varetas ou stick charts, os Hebeli, Matang e Midô. Os Hebeli, entre parênteses, figura 1, apresentam a distinção aproximada de um conjunto maior de feições do arquipélago. Atóis e ilhas figuram como conchas armadas às estruturas de fibra de coco que tanto significam as direções das ondulações e os movimentos de refração, difração e reflexão da ondulação, como podem ser meras estruturas de suporte às informações. Os Midô são similares aos Hebel, mas apresentam um conjunto mais restrito de feições. Pode-se dizer assim que se trata de uma diferença de escala. A natureza dos Matang, entre parênteses figura 2, é instrucional, ou seja, são mais abstratas e apresentam dinâmicas gerais da relação ondulação-vento, ilha-atói. São, por isso, geometricamente mais regulares. Descrição, figura 1. As varetas formam um quadrado e dentro deste quadrado, diversas varetas da cor marrom tomam direções na vertical, horizontal e diagonal, preenchendo todo o espaço do quadrado. Não há uma ordem a ser seguida. Porém, há 3 linhas na vertical ordenadas cruzando o quadrado de uma ponta a outra. Pequenas conchas brancas, de tamanhos iguais, são amarradas em diversas posições nas varetas. Legenda da imagem. Figura 1. Mapa de navegação, entre parênteses, Rebelib. Data provável, século XIX. Fibras vegetais e conchas. Tamanho:
67,5 por 99 por 3 centímetros. Marshall Island, Micronésia. Fonte: Acervo do Museu Britânico. Descrição: figura 2. As varetas formam um quadrado, e dentro deste quadrado, diversas varetas da cor marrom tomam sentidos organizados. De uma ponta a outra, o quadrado é preenchido por varetas na horizontal e vertical, formando pequenos quadrados. Por cima desses pequenos quadrados, na ponta direita e esquerda do mapa, atingindo o centro do quadrado, as varetas flexíveis formam um ângulo de 90 graus. Há apenas duas conchas brancas de tamanho médio, uma na ponta esquerda do mapa de varetas e outra na ponta direita. Legenda da imagem. Figura 2. Mapa instrucional. Entre parênteses, Matang. Data provável: século XIX ou início do século XX. Fibras vegetais e conchas. Tamanho: 63 por 57,5 por 2,5 centímetros. Marshall Island, Micronésia. Fonte: Acervo do Museu Britânico. Nenhum dos tipos de mapas de varetas era levado ao mar pelos Armaggi Aleonquem. Sua consulta se dava em terra, antes da embarcação, mentalizando e antecipando no corpo o movimento a encontrar no trajeto para chegar ao destino. E assim, os Armaggi Aleonquem construíram seu sistema de referência e navegação, até que seus corpos e suas ilhas e atóis foram inseridos em outros mapas. Pelo Tratado de Tordesilhas, as ilhas de Aleonquem, AD, pertenceriam à coroa de Castela. Os exploradores espanhóis, por volta dos anos de 1530, foram os primeiros ocidentais continentais a registrar a existência daquelas ilhas e atóis. Batizaram-nas de San Bartolomé, Los Pintados, Los Barbados, Placeres, Pajames, Corrales. Após este primeiro contato com a civilização ocidental, os Armaggi Aleonquem viveram em relativo isolamento por mais ou menos 2 séculos. Em 1788, um capitão inglês chamado John Marshall aportou no arquipélago para iniciar o mapeamento das ilhas para a Marinha Britânica. A partir daí, a Aleonquem AD passou a ser nomeada nos mapas europeus como Ilhas Marshall, nome pelo qual as conhecemos atualmente. Entre 1750 e 1850, aproximadamente, as ilhas e atóis foram sendo descobertos por ingleses, franceses, russos, americanos. Encontros que renderam mortes. Por um lado, a falta de imunidade dos ilhéus às doenças europeias resultou na morte de quase 1/4 da população neste período. Por outro, uma grande quantidade de embarcações europeias foram destruídas e suas tripulações mortas pelos ilhéus, em geral, em resposta às hostilidades daqueles. A pacificação dos ilhéus se iniciou com os reverendos metodistas Pearson e Doane, que chegaram às ilhas em 1857, a bordo do navio Morning Star. Eram missionários americanos especializados em estabelecer a religião cristã nas ilhas do Pacífico. Decorre daí uma mudança significativa na relação entre o corpo, entre parênteses, agora coberto e resignado, e a natureza. As Ilhas Marshall foram possessão espanhola até 1874, protetor alemão até a Primeira Guerra Mundial, controladas pelos japoneses até a Segunda Guerra Mundial, e tomada pelos Estados Unidos durante este conflito, sendo incorporadas ao Protetorado das Ilhas do Pacífico das Nações Unidas. A posição geopoliticamente privilegiada fez com que fossem consideradas territórios estratégicos em muitos episódios da disputa pelo controle do mundo por parte das nações ocidentais e ocidentalizadas, sendo por isso negociadas, invadidas. No período que sucedeu o final da Segunda Guerra Mundial, as ilhas foram utilizadas como campo para testes de bombas nucleares. Os habitantes de Bikini, ao norte do arquipélago, foram convencidos que o aperfeiçoamento da bomba nuclear garantiria a paz no mundo, e assim ceder uma pequena parte de seu território para os testes seria um pequeno sacrifício para o bem da humanidade. Uma evacuação passageira, depois poderiam retornar.
Assim, entre 1946 e 1958, foram realizadas 67 explosões nucleares, dentre delas a da primeira bomba H, em 1952. No conjunto, as explosões foram 7.000 vezes maiores do que a bomba lançada em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Apesar de os habitantes do atol terem sido removidos, o local onde foram instalados, bem como diversas outras localidades do arquipélago, receberam, por conta das condições climáticas, altas doses de radiação residual. As explosões visavam também testar a resistência dos navios de guerra ao impacto das bombas, bem como em animais que foram levados para as ilhas, entre parênteses, cabras, porcos e ratos, e nas plantas locais. Contudo, não informaram aos habitantes que um dos objetivos dos testes era verificar, também, os efeitos da radiação nos seres humanos. Foram muitas mortes e sequelas pela radiação em várias gerações de ilhéus. Hoje, as autoridades nucleares, tais como a Agência Internacional de Energia Atômica, consideram seguro a visita a Bikini e às Ilhas Atóis, próximas, mas não o consumo de produtos cultivados, pois a radiação do solo ainda é muito alta. Não se recomenda, portanto, sua recolonização por humanos, mas é possível a visita turística, mergulho e outras práticas de caráter esporádico. Como já mencionado, os mapas dos navios das Ilhas Marshall cumpriram uma função de registro e compartilhamento de conhecimentos e experiências vividas pelo corpo na ondulação do mar, intermediada pela canoa. Não eram, portanto, lidos na racionalidade das dimensões absolutas do espaço visto de cima, mas auxiliavam uma incorporação prévia mental e sensorial dos movimentos a serem vividos no deslocamento. O pouco entendimento das possibilidades deste processo por parte dos diferentes grupos estrangeiros que sobrehabitaram o arquipélago, dado seu deslocamento das formas ocidentais e continentais de mapear, legaram a esses mapas o status de primitivo. Curiosidade para museus. A maior parte dos Rebellibe, dos Medo e dos Matang sobreviventes estão em museus alemães e americanos, e suas aquisições são datadas entre 1870 e 1930. É neste período que este modo de mapear vai se tornando obsoleto, pois vão sendo paulatinamente desmembradas as variáveis que sustentavam a existência, o corpo. Entre parênteses, agora doente e contido. Outros modos estrangeiros de embarcação e navegação em um mar que não é mais o mesmo, agora coalhado de navios de guerra e de restrições. Há uma narrativa sobre os mapas de varetas até hoje muito reproduzida, a despeito dos esforços de revisão da história da cartografia iniciada por John Brain Harley, Woodward e colaboradores. Tais narrativas comuns no tópico História da Cartografia das aulas de Geografia no ensino básico mencionam interesses mapas pré-históricos dos primitivos habitantes das Ilhas Marshall, quando não são atribuídos aos polinésios que tinham um sistema bastante diferente de mapear e de navegar. Esta forma de narrar a cartografia associa um mapa contemporâneo, entre parênteses. Pelo menos até 1930 eram produzidos e utilizados. Aos mapas da Mesopotâmia e de inscrições rupestres da Era do Bronze, tal perspectiva buscava nestes mapas semelhanças com os atuais ocidentais, de modo a compor uma antiguidade como artifício de defesa do campo. Dennis Wood, 2003, argumenta que se a história do automóvel fosse contada como se conta a história da cartografia, ela seria iniciada pelas sandálias, aludindo a uma necessidade que ramos técnicos e científicos contemporâneos têm em forjar uma antiguidade para sua valorização no presente. O mais marcante de todo este processo é que tira a vida dos mapas. Entre parênteses, Massey, 2008. Tirada a vida dos mapas, sobra-lhes o pitoresco. Na incompreensão sobre a lógica de sua produção e uso são classificados, junto com seus autores, de primitivos, justificando a necessidade de seu enquadramento e localização na história do Ocidente e da cartografia. Isto, contudo, não difere em grandes linhas do acontecido com muitos e muitos outros povos não europeus mundo afora. Muito recentemente, particularmente após a liberação da visitação pelas autoridades nucleares, houve um aumento nas investigações sobre o arquipélago como um todo.
Alguns desses estudos dizem respeito à navegação interinsular, enfocando a construção das canoas e dos mapas de varetas. Há esforços na reconstrução dos saberes sobre os mapas por nativos, que ainda dispõem de algum conhecimento passado por seus ancestrais, mas este conhecimento tem por fonte relatos de antigos viajantes, exploradores, oficiais de marinhas e missionários. Assim, de certo modo, já há um atravessamento cultural na narrativa do significado desses mapas e canoas para os ilhéus. Paralelamente à pesquisa acadêmica, algumas técnicas de construções das embarcações e dos mapas estão sendo ensinadas às gerações mais jovens. A despeito da interseccionalidade de ambos os grupos, pesquisadores e nativos, em reconstruir um saber interrompido, os objetos, canoa e mapa, têm basicamente, por ora, o apelo turístico. Miniaturas de embarcações e mapas são vendidos como souvenirs. A recuperação de um fazer tradicional concorre também para constituições e fixações identitárias, em certa medida também capturadas pelas indústrias turísticas. Uma equipe composta por físicos, antropólogos e oceanógrafos da Universidade do Havaí tem estudado a técnica e o desempenho dos mapas e canoas em situações atuais concretas. Entre parênteses, Gente e Finney, 2006. Tem concluído que realmente os rebelis e os medós são bastante fiéis aos movimentos oceânicos e precisos na observação dos princípios da ondulatória. Para fazer isso, comparam rebelis e medós à imagem de satélite que registram um movimento de refração, reflexão ou difração da ondulação, quando atinge um alvo qualquer, estimando matematicamente a distância entre uma e outra ilha a partir dos comprimentos de ondas, entre parênteses, crista a crista. Do mesmo modo, tem apontado que a técnica construtiva da embarcação permite que ela seja ao mesmo tempo estável e sensível a todas as variações de ondulações e correntes. Entendem que o aprofundamento e revalorização deste conhecimento local pode contribuir com o desenvolvimento da ciência atual. Há, contudo, uma variável que não tem sido possível reproduzir: os corpos ocidentalizados, dos pesquisadores e também dos nativos. Tem muita dificuldade de incorporar por antecipação os movimentos e deslocar-se por eles. Ademais, hoje tem GPS, e todo este esforço parece inútil na vida prática dos ilhéus. Algumas considerações. A exposição desta pequena e resumidíssima história dos mapas de varetas objetivou problematizar alguns tópicos para pensar cartografias. A riqueza dos mapas de vareta e seus contextos podem funcionar para nós como intercessores para pensar espacialidade e geograficidade, tal como o cinema e cineastas funcionaram como intercessores para Deleuze pensar sobre o movimento, entendendo este não como um mero deslocamento no espaço, mas como variações de vida. Também para pensarmos como Massey, entre parênteses 2008, sobre como os mapas ocidentais tiraram a vida do modo como imaginamos o espaço. E mais ainda, como foram impedidas outras imaginações espaciais, portanto, outros mapas. Mas também pensar no espaço como encontro de trajetórias e, com isso, perguntar sobre o sentido político de recuperação cultural de construção dos mapas e canoas no aqui e agora, e sua força. Antes, como fixação identitária, valorização de pertencimentos que podem beirar a fascismos, e dando sentido a isso tudo, a captura capitalista de todas essas possibilidades. Estes aportes parecem convergir para o fortalecimento de olhares sobre a diversidade de formas de mapear, colocando a imagem cartográfica como um nó de rizoma. Os rizomas, extraídos do escopo da botânica, significam sistemas radiculares em potência, que podem se transformar em um galho, uma folha ou outro elemento da planta, a depender do que acontece no encontro dessas estruturas com outras forças, entre parênteses, como água, nutrientes e outras. Eles funcionam para Deleuze e Guattari, entre parênteses 1995, como intercessores para pensarem o pensamento. Assim, o mapa, como o nó de rizoma, são aberturas para o novo e não um produto acabado ou uma finalização representacional. Del Cassino Jr. e Hanna, entre parênteses 2006,
Chamam este nó de espaço-mapa, apontando que as potências destas imagens é fazer proliferar pensamentos sobre o espaço a cada olhar, a cada marca, física ou virtual, que neles inserimos. Viver no movimento novas descobertas e, na volta, colocar mais uma vareta ou mais uma concha, como pequenos disparadores posteriores de memórias. Os mapas de varetas, como intercessores, foram aqui convocados para nos ajudar a pensar em geografias menores. As geografias menores foram inicialmente apontadas por Oliveira Júnior, entre parênteses 2009, e derivaram das ecologias menores de Ana Lúcia Godoy. Menor aqui não se refere à relação de tamanho, a hierarquias, a graus de importância, mas ao que é estabilizado, entre parênteses, maior padrão, e o que está em movimento, entre parênteses, menor, devir minoritário, recusando qualquer estabilização, fluindo, inventando novos modos, entre parênteses, Deluzer e Guattari, 1977. Assim, geografias menores são lugares de criação. Geografias arquipélago, que expandem o continente da geografia maior, entre parênteses, estável, hegemônica, são geografias entre parênteses, dentro da geografia, ao mesmo tempo geografias impossíveis de ser toda a geografia. Talvez pudéssemos pensar que entre o arquipélago das geografias menores e o continente da geografia maior há também mar, ondulações, refrações, difrações. Precisamos colocar nossos corpos a sentir estas vibrações, observar como o meio produz movimentos e habitá-los, dar vigor ao pensamento ilhéu. Precisamos construir nossas canoas. Citação. Após sua apresentação no 5º Colóquio Internacional A Educação pelas Imagens e Suas Geografias, a versão original deste texto circulou em alguns grupos, dos quais muitas reverberações passaram a compor a presente versão. Agradeço por isso aos membros do grupo de pesquisa POESE, Política Espacial das Imagens e Cartografias, CNPq/UFES, em especial a Marisa Valares, entre parênteses, in memoriam, Júlia Botelho, Hernandes Oliveira, Carla Weinstein, Lorraine Gonçalves, Patrícia Coelho, André Tonini e Igor Rabaina. Aos estudantes Tupiniquim e Guarani da Licenciatura Intercultural Indígena, entre parênteses, Prolinde UFES, ao antropólogo e professor Sandro José da Silva, entre parênteses, DCSO UFES, e aos membros da Rede Internacional de Pesquisas, entre aspas, Imagens, Geografias e Educação, em especial a Valéria Caseta e o Wenchelon Machado de Oliveira Júnior. Agradeço ainda a Augusto Gomes pela revisão final do texto.